Irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Então pega a tua Bíblia aí, abra no livro de Neemias, capítulo de número 1. Glória a Deus. Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4, do versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Fique com a sua Bíblia aberta, celular aí, fácil para leitura, que nós vamos ler bastante. Depois de iniciarmos, ainda leremos um pouco mais, amém? Neemias, capítulo de número 1, versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 4. Amém? Todos acharam aí? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Versículo 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Amém? Feche os teus olhos aí. Pai, aqui nós estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Recebemos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, nos instruir nessa manhã. Estamos aqui, Pai, com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos atentos. Entendemos a necessidade, Pai, de ouvir a Tua palavra, de viver a Tua palavra. E eu creio que o Senhor nessa manhã vai derramar sobre nós ensinamentos para que nós venhamos viver da maneira que Te agrada, para que nós venhamos, Senhor Jesus, viver o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Então fala com cada um de nós. Repreendemos toda distração, toda barreira, todo impedimento que o inimigo possa tentar lançar. Estamos aqui, Senhor, e nesse momento vamos dedicar toda a nossa atenção em ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, gera em nós algo novo, gera em nós, Pai, algo tremendo, para que nós venhamos iniciar este ano, Pai, conquistando aquilo que o Senhor já idealizou, já preparou para cada um de nós. Muito obrigado, fica conosco, fala com cada um de nós em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós lemos aqui um pequeno trecho do início deste livro de Neemias, para nós entendermos um pouquinho o contexto, só para nós entrarmos aqui, né, no que Deus tem para falar conosco. O contexto aqui nós já lemos que é um contexto de destruição, de miséria, de humilhação. Por que isso está acontecendo com Jerusalém? Nós vamos ver que lá atrás, anos atrás, nós vamos ver que por Jerusalém, por Judá, o povo de Judá ser um povo rebelde muitas vezes, desobediente a Deus, né? Nós vamos ver que antes, né, quando Israel era uma só nação ali, houve uma divisão entre os reinos, né? Reino Norte, Reino Sul, já falei disso aqui. O Reino Norte, ele não teve nenhum rei temente a Deus durante o período que ele esteve ali instalado, e com a invasão da Assíria, né, com a invasão de Senaqueribe, o rei da Síria, eles praticamente destruíram, né, o Reino Norte. Eles misturaram os povos, tiraram toda aquela cultura de adoração, de temor a Deus, e realmente destruíram o Reino Norte. O Reino Sul, por outro lado, teve seus reis ali vindo em uma gangorra. Alguns reis eram bons, tementes a Deus, outros reis eram desobedientes, idólatras, adoravam outros deuses. E de tanto o Senhor sempre está levantando profetas, exortando o povo ao arrependimento,
a uma vida de santidade, a uma vida de temor a Deus, nós vemos que no decorrer da caminhada aí do Reino Sul, eles oscilaram bastante, né? Eles pisaram na bola, eles vacilaram muito com Deus também, a ponto de Deus permitir que a Babilônia, que era o império mais poderoso daquela época, invadisse Judá, né? Por 3 tentativas eles foram para invadir. 2 delas eles só conseguiram levar algumas pessoas, os nobres, né? Como Daniel, que foi na primeira leva, os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos ver a 2ª tentativa, e na 3ª ele consegue realmente invadir, se apoderar de todo o reino de Judá, né? E aí houve grande destruição, os portões foram queimados, os muros foram derrubados, né? O povo foi levado cativo lá para a Babilônia para servir, né, os babilônicos, e o tempo foi passando, mas Deus ainda estava com o povo, mesmo sendo um povo muitas vezes desobediente, um povo que muitas vezes pisava na bola. Deus, ele sempre é fiel e ele sempre está ali, né, para aqueles, com seus planos para a vida daqueles que se arrependem e que o buscam. E a palavra vai nos dizer que passam então os 70 anos, como foi profetizado por Jeremias, né, do povo ficar preso nesse cativeiro babilônico. Aí um outro império surge, o Império Medo-Persa, e esse império, ele então vence o Império Babilônico, né, que era o auge, era o topo ali da hierarquia naquela época. Então o Império Medo-Persa, ele assume, eles vencem os babilônicos, e a estratégia deles, a filosofia deles era outra. Enquanto o Império Babilônico deixava o povo cativo na Babilônia, esse Império Medo-Persa, ele gostava de dominar cada povo no seu próprio território. Então eles liberam o povo de Deus. Claro que tudo isso era Deus ali agindo na vida do povo, cumprindo a promessa de que o povo voltaria, né, para ajudar ali para Jerusalém. E a palavra nos diz então que aos poucos o povo vai voltando. Só que a cidade, Jerusalém, ainda continua em ruínas. Os muros ainda continuam derrubados, os portões ainda estão queimados e o povo ainda está em grande miséria. Neemias, quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei. O rei, né, da Pérsia, Artaxerxes, nome difícil de falar. Esse camarada, ele era agora o rei que estava reinando. Ele era o rei que estava acima ali das nações. E Neemias estava agora trabalhando para ele. Neemias ali estava servindo o rei, as comidas, as bebidas, provando, né, as comidas, as bebidas do rei, porque naquele tempo, uma estratégia dos inimigos era envenenar a comida, a bebida, para que o rei comesse, morresse, bebesse, morresse. Então todo rei tinha um copeiro, aquele cara que colocava a vida dele ali, né, entre a vida do rei e aquilo que o rei comia e bebia. Então Neemias fazia isso, e a palavra diz que ele fazia com excelência. Ele estava ali, ele alcança esse cargo, embora um cargo arriscado, era um cargo que tinha muitos benefícios. Ele vivia no palácio do rei, ele comia da comida do rei, ele bebia a bebida que o rei bebia. Nem todos, ou quase ninguém, tinha o privilégio que Neemias tinha. Então nós vamos ver que no livro de Neemias, que contém 13 capítulos, nós vamos meditar rapidinho em 6 capítulos. O que acontece do capítulo 1 até o capítulo 6? Nós vamos ver Neemias aceitando a responsabilidade. Nós vamos ver Neemias fazendo algo tremendo, liderando o povo, governando o povo de Judá ali em Jerusalém, erguendo os muros, os portões, reedificando ali a cidade, restaurando aquela cidade, né, e superando aqueles obstáculos que ele tinha. Então, o tema da mensagem é simples, básico, é aprendendo com Neemias. Nós temos muito do que aprender para hoje, para os nossos dias e para a nossa vida com esse grande homem de Deus. Então nós vamos aprender 6 coisas, cada uma delas em um dos capítulos que nós vamos meditar. E no capítulo 1 nós já aprendemos algo tremendo. O que aconteceu no capítulo 1? Nós vemos que chega uma notícia para Neemias. Qual era a notícia? Chega um irmão dele com mais alguns homens. Neemias, ele não sabia em que estado estava Jerusalém. Ele não sabia que estava em miséria e ruínas, como ele ficou sabendo depois de receber essa notícia. Só que a palavra vai nos dizer que quando ele fala com o seu irmão e com aqueles homens, a notícia não era boa. E a palavra nos diz, se nós lermos aqui, nós vamos ver que isso mexeu muito com Neemias.
Quando Neemias pergunta como está o povo, como está a nossa cidade, como está Jerusalém, e aí o seu irmão, aqueles homens falam, está tudo lá em ruínas, os muros ainda estão derrubados, os portões ainda estão queimados, o povo está vivendo em grande miséria, indo de mal a pior. Neemias estava bem no palácio, Neemias não estava em miséria, Neemias não estava em ruínas, Neemias tinha a segurança dos muros e dos portões do lugar, da fortaleza onde ele estava, intactos. Ou seja, Neemias ele não precisava, mas a palavra diz que ele sente aquilo no coração dele, no interior dele, como se fosse ele passando por aquela situação. A palavra nos diz que aquilo mexe muito com ele. No versículo 4, nós lemos aqui, coloca o versículo 4 aqui pra gente. Versículo 4 do capítulo 1 diz assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Repita comigo, alguns dias. Meu irmão, Neemias ele toma uma pancada, ele não esperava aquilo. Neemias ele recebe uma notícia que mexe com ele, que mexe com as emoções dele, que mexe com o coração dele, com a vida dele. Só que a palavra vai nos dizer que ele para, ele senta, ele chora, ele se lamenta. Só que a palavra diz que foi por alguns dias. Primeira coisa que eu aprendo com Neemias é a ter superação. Olha para alguém do teu lado e fala assim: superação. Você é alguém que supera, irmão? Você é alguém que supera? Porque muitas vezes nós começamos a caminhar com o Senhor, aceitamos na nossa vida esse evangelho maravilhoso, que nos salva, que nos restaura, que nos tira do pecado, que muda a nossa vida, e nós achamos que esse evangelho só nos trará momentos bons. Nós achamos que o evangelho, que é algo maravilhoso, que não há nada melhor do que a obra de Jesus na cruz, por amor de nós, a salvação que foi nos dada através do ato de amor de Jesus na cruz, da morte dele. Nós abraçamos esse evangelho, e muitas vezes nós achamos, agora que eu aceitei o evangelho de Cristo, agora que eu aceitei Jesus na minha vida, eu não vou ter mais problemas. Agora tudo vai mudar, agora tudo vai dar certo, agora é bênção atrás de bênção, agora tudo que eu fizer, a coisa vai fluir, vai acontecer, eu não vou ter mais luta, não vou ter mais problema, não vou ter mais dificuldade. Pelo contrário, a partir do momento que nós abraçamos esse evangelho verdadeiro, muitas provas virão, muitas lutas virão, muitas coisas acontecem. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus disse que nós teríamos aflições, quem somos nós para achar que na nossa vida e na nossa caminhada nós não teremos que superar obstáculos e dificuldades? O grande problema é que muitas vezes no primeiro, segundo, terceiro, não sei, obstáculo, dificuldade, luta, prova, a gente para, a gente desiste, a gente faz igualzinho Neemias 6, mas se esquece de cumprir o final. A gente para, a gente senta, a gente chora e se lamenta. Meu irmão, você pode até, em situações que acontecem na sua vida, parar, sentar, chorar e se lamentar, mas isso não pode ser definitivo na sua vida. Você não pode ficar chorando, lamentando e parar a sua vida por coisas que aconteceram e que não deram certo. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar em todos os momentos a termos superação, a superar os obstáculos, as dificuldades, a viver o novo de Deus, partindo daquilo que deu errado muitas vezes. Agora, existem pessoas que param a vida quando as coisas não estão andando. Tem pessoas que no primeiro obstáculo, ou a primeira situação de adversidade, param tudo, entregam os pontos, desistem da caminhada. Mas Jesus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: ei, aprenda com Neemias, independente da notícia, da situação, do que esteja acontecendo ou do que tenha acontecido, não fique prostrado, se levante, sacode a poeira e continue, porque Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Nós vemos a vida do profeta Elias. Elias foi um grande homem de Deus. Elias, ele fez milagres tremendos. Ele falou que não ia chover, não choveu. Ele ressuscitou o filho da viúva. Ele fez grandes coisas. Ele sozinho contra 850 profetas, e ele profetizou ao único Deus verdadeiro. Deus deu vitória a ele. E em um dos obstáculos dele, a ameaça de uma mulher, a Jezabel, a esposa do rei Acabe, quando ele recebe essa ameaça, ele deseja morrer. Ele
parou tudo. Ele falou: eu não sou melhor que os meus pais, eu quero a morte. E ele pensou em desistir, pensou em parar. Aí você para e olha assim: meu Deus do céu, o cara fez milagres tremendos. Meu Deus do céu, o cara ele ressuscitou o filho de uma mulher. Ele sozinho contra 850 profetas prevaleceu, venceu. Ele ali falou que não ia chover e durante 3 anos e meio não choveu. O cara era de Deus ou não era, irmãos? Era homem de Deus ou não era? Assim como eu e você. Você é homem e mulher de Deus, mas você não está isento ou isenta de passar por algo que mexa com a sua vida, com algo que queira desanimar você. Aí a gente olha e fala assim: meu Deus, o cara enfrentou tudo isso, e uma mulher ameaçando ele, uma pessoa ameaçando o cara. Ele já quis morrer, ele desistiu. Porque, irmãos, só Deus e nós sabemos o que nos atinge de verdade. Só Deus e nós sabemos aquilo que realmente causa um baque em nós, um impacto na nossa vida. Talvez eu olhe para a sua luta e eu fale assim: meu Deus, por que você está assim, irmão? Essa luta, é tão simples, mas para você não é simples. Talvez eu fale algo para você: olha, eu estou preocupado com isso está me tirando o sono, eu não estou conseguindo caminhar. E você olha e fala assim: ô pastor, que isso, um negócio desse tão simples, tão fácil. Mas mexeu comigo, é a minha luta, é a sua luta. Então todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as situações que vêm para nos parar, para nos fazer desistir. Todos nós um dia ouvimos ou iremos ouvir uma notícia que vai mexer com a gente. Todos nós vivemos ou iremos viver algo que vai tentar parar a nossa vida, que vai nos jogar para baixo, que vai nos desanimar. A questão é: o que você faz quando isso acontece? Tem gente que está aqui parado, paralisado. Tem gente que está aqui que não faz mais nada para o Senhor, não serve mais, não se coloca mais à disposição, não deixa Deus mais usar a tua vida. Por quê? Porque passou por um baque, porque tomou uma pancada da vida e desistiu e desanimou. Aí eu pergunto para você: foi difícil 2023? Não, pastor, foi em 2015. Meu irmão, 2015, 2024, quase 10 anos. Você vai deixar aquilo que te derrubou lá atrás paralisar o que Deus quer fazer na sua vida hoje? Você vai deixar aquilo que aconteceu lá atrás, no ano de 2020, 2021, 22, 23, não sei. Você vai permitir que isso escravize você, paralise a sua vida, não te deixe levantar mais, progredir mais, continuar a caminhada mais? Em todos os momentos que você cai, sempre as mãos do Senhor estarão estendidas para te levantar. A palavra do Senhor nos diz que os ouvidos do Senhor, eles não estão tampados, para que não possa ouvir o clamor do teu povo, e a mão do Senhor não está recolhida, para que não possa ajudar o seu povo. Ou seja, não importa o que você esteja passando, se você hoje experimentar se levantar, você vai ver que há uma mão lá, esperando você se posicionar, para o Senhor levantar a sua vida, para você prosseguir. Ou seja, supere isso. Olhe para alguém do teu lado e fala assim: supera isso. Tem gente que está amarrado a coisas que aconteceram lá atrás. Tem gente que parou de caminhar, parou de fazer, parou de trabalhar, parou de deixar Deus usar, porque aconteceu algo lá atrás, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, na sua empresa, aonde você trabalhava, eu não sei, mas não interessa o que aconteceu, interessa o que Deus quer fazer. Então olha para alguém do teu lado e fala de novo: supera isso. Meu irmão, não é brincadeira, tem pessoas aqui que precisam superar situações, porque ou você supera isso, ou isso vai matar você, ou você supera isso, ou isso vai arrebentar com a sua vida. Ou você supera, se levanta e olha para o alto, ou você vai ficar escravo dessa situação, e aí tudo vai dar errado. Por quê? Porque você não superou. Aí a culpa vai ser sempre de alguém, porque você não superou. Você vai sempre ter desculpa para colocar em alguém. Deus vai ser culpado do que você está vivendo. Por quê? Porque você não superou. Irmão, eu sei que dói, machuca algumas situações. Eu sei que tem situações que vêm, que é uma rasteira tão dura, braba, difícil de superar. Mas o nosso Deus está com as mãos estendidas, dizendo: eu te ajudo a superar. Eu te ajudo a superar. Então supera isso. Passa por cima disso. Busca o que Deus tem de novo para a tua vida. Se algo está te amarrando, te prendendo, se algo está ali te escravizando, se liberte disso hoje. Supere isso hoje. Confie na vontade de Deus, que é soberana para a tua vida. Se aconteceu, é porque Deus já sabia.
E se aconteceu, é porque Ele tem algo melhor e maior, Ele tem algo novo a partir de agora. Então não fique preso ao que passou, não fique preso ao que você não conseguiu vencer. Supere isso, para que Deus te dê novas vitórias. Neemias fez isso, ele se sentou, chorou, lamentou por alguns dias. E a palavra vai nos dizer então que ele troca o choro e o lamento por jejum e oração. Ele começa a orar, ele começa a buscar a Deus, ele começa a falar: Senhor, perdoa os nossos pecados, nos ajude nessa situação. Eu sei que o Senhor pode dar vitória nisso que eu estou vivendo, que eu não estou conseguindo sozinho. E a palavra diz que ele começa então a se levantar, ele começa então a viver algo novo do que Deus queria para a vida dele. Segunda coisa que eu aprendo com Neemias, depois da superação, é estar disponível. Deus está falando conosco desde o começo desse culto sobre estarmos disponíveis. Neemias, ele era copeiro do rei, sim ou não? Só que a palavra nos diz que aquilo mexeu tanto com ele, que ele começa a orar e pedir para Deus dar estratégia. Ele começa a orar e pedir para Deus o ajudar, para que ele possa sair da onde ele estava e ir até Jerusalém. Mas ele não podia fazer isso por conta dele. Ele estava sob o domínio de um outro império, ele estava sobre as ordens do rei que ele servia. Mas ele começa a orar e ele se coloca à disposição. Coloca aqui para mim, capítulo 2, versículo 4 e 5, e depois o 19 e o 20. 4 e 5, depois 19 e 20. Diz assim: o rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Versículo 19. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Quando Neemias ele olha aquela situação, ele começa a orar para Deus preparar a oportunidade. Ele se coloca à disposição. Nós vemos que o rei olha para Neemias. Se você ler o capítulo 2 todo, você vai ver que Neemias nunca, em todos os anos de servidão a esse rei, ele nunca se apresentou perante aquele rei, que não era rei, né, de Israel, de Judá, era um rei pagão que ele estava servindo. Ele nunca se apresentou triste, ele sempre estava alegre. E a palavra vai nos dizer que naquele momento ele estava triste pela primeira vez. O rei olha, percebe que ele está triste e fala assim: o que está acontecendo com você? Eu sei que essa tristeza, ela não é doença. Deus fala, o rei fala: eu sei que essa tristeza é tristeza do coração, algo está acontecendo, você nunca teve assim. Aí Neemias pega aquela oportunidade e fala assim: como que eu não posso estar triste? Se os meus pais, a cidade onde os meus pais foram enterrados, o lugar aonde, né, eu sou, ele está em ruínas, está destruído. Aí naquele momento o rei fala para ele: o que você quer que eu faça? Me pede aquilo que você quer. E aí Neemias ele começa a pedir para o rei: eu quero ir para lá, eu quero ir lá reconstruir os muros. A palavra nos diz que o rei permite. Neemias pede cartas, Neemias pede até o material para começar a obra. E a palavra nos diz que ele vai, quando ele chega lá em Judá, lá em Jerusalém, a palavra nos diz que esses homens, esses inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem, começam a zombar deles, começam a ameaçar eles. Falam assim: meu, vocês vão conseguir isso aí? Vocês não são de nada, vocês não são nem construtores, não são engenheiros, arquitetos, pedreiros, vocês não sabem nada disso aqui, isso aqui não vai dar certo. E a palavra nos diz então que ele fala: o Deus que nos chamou. Ou seja, ele fala assim: aquele Deus, o Deus que me escolheu, o Deus dos céus, quem fará que sejamos bem-sucedidos. E ele diz: nós só vamos nos preparar e começar. Sabe o que Deus quer de mim e de você nesse ano? Que você se torne alguém disponível. Eu tenho uma pergunta para você: você está disponível para o que Deus quer fazer aonde Ele colocou você?
Você está disponível? Porque o grande problema é esse, né? O intuito de nós como igreja não é enchermos a igreja, não é quantidade, é olharmos para a igreja e ver qualidade. O intuito da igreja é olharmos para os irmãos e ver que temos pessoas disponíveis para servir ao Senhor. O que Deus quer de mim e de você não é que você aprenda somente para fazer. Claro que o quanto você puder aprender mais, adquirir mais conhecimento naquilo que Deus te chamou, é óbvio que você precisa. Mas tudo começa com a sua disposição, a sua disponibilidade. Existem pessoas que até hoje não sabem o seu chamado. Isso está ficando cada vez mais normal. Por quê? Eu não sei para o que Deus me chamou. Pastor, eu não sei para o que Deus me chamou. Eu não sei para o que Deus me chamou. Sim, talvez você não saiba, mas sabe como que você vai saber? Quando você se colocar disponível naquilo que está precisando na igreja. Quando você se colocar à disposição em limpar o banheiro da igreja, talvez a partir dali Deus vai começar a trabalhar em você e você vai ver o que Deus quer de você. Nem todo mundo começa aonde Deus quer colocar ele. Muitas vezes as pessoas começam no momento da disponibilidade. Não, eu vou me dispor ali em orar pelo culto. Eu vou me dispor, pastor, em ir na igreja lá fazer uma limpeza. Pastor, eu quero me dispor a auxiliar. Sabe, nós fizemos aquele formulário e vamos colocar ele agora em prática, das pessoas que se colocaram à disposição, que demonstraram o interesse de servir. Nós vamos ter contato com você que colocou lá: eu quero servir, eu quero ajudar, né? A igreja, muitas vezes nós não vemos isso, por isso fizemos esse formulário. Mas a questão é, nem todo mundo está disponível. Nem todo mundo entende que a disponibilidade é algo tremendo que Deus trabalha e opera. Quando nós olhamos para a disponibilidade de Neemias, ele estava disposto a abrir mão do conforto do palácio para fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Sabe, talvez as coisas que Deus vai colocar no seu coração, elas vão exigir que você abra mão de outras. Talvez as coisas que Deus vai colocar na tua vida para você fazer, vai exigir que você mude a sua rotina, as coisas que você está habituado, as coisas que você tem. Mas isso é necessário, porque é muito melhor e maior aquilo que Deus tem para nós do que aquilo que nós conquistamos sozinhos. Neemias, ele entendeu isso, ele falou: não tem problema, eu vou lá, mas o palácio é confortável, o palácio você come do melhor, você bebe do melhor, não tem problema. A partir do momento que eu me coloco à disposição, eu já não faço mais o que eu quero, eu faço o que Ele quer que eu faça. Está disposto a se colocar disponível? Não vai ser do seu jeito, muitas vezes não vai ser do jeito que você quer, mas a disponibilidade faz com que a vontade de Deus aconteça em nós. E outra coisa interessante é que normalmente nós vamos ver na palavra que todos os homens e mulheres que Deus chamou, eles estavam disponíveis. Disponíveis por não estar fazendo nada? Muito pelo contrário. A maioria dos homens e mulheres de Deus que se colocaram à disposição de Deus estavam fazendo alguma coisa. Quando nós olhamos para os homens na palavra de Deus, para esses grandes homens, nós vamos ver que quando Deus chama Moisés, Moisés estava disponível, sim ou não? Mas estava sem fazer nada? Não, estava lá no deserto, cuidando das ovelhas, do sogro dele, não era nem dele. Deus olha e fala assim: então eu vejo que você está disponível, fazendo alguma coisa. Porque tem gente que acha que está disponível é não fazer nada. Tem gente que acha que está disponível é parar e esperar. Estar disponível é dar o primeiro passo, começar a fazer algo relacionado ao reino de Deus. E quando você começa a fazer algo relacionado ao reino de Deus, Deus começa a desenrolar aquilo que Ele já tinha preparado para a tua vida, para você fazer. Nós vamos ver que Davi, quando Deus ali escolhe Davi para ser rei, Davi estava disponível, ele foi até lá, ele aceitou o chamado de Deus, sim, mas estava sem fazer nada? Não, é óbvio que não. Ele estava cuidando das ovelhas no pasto, esquecido, lá, humilhado, mas ele estava fazendo alguma coisa. Quando nós olhamos também para a vida de Gideão, todo mundo em ruína ali, Israel sendo afrontado pelos inimigos, roubava todo o alimento, todo mundo escondido em cavernas, Gideão era o único que estava lá, malhando trigo no lagar. Deus olhou e falou assim: está disponível, e está trabalhando, está fazendo alguma coisa, então eu vou te chamar para ser o libertador do povo, vou te chamar para vencer os inimigos aqui. Ou seja, todas as vezes que Deus chama alguém, além da pessoa estar disponível, ela estava trabalhando, ele estava fazendo alguma coisa. O nosso problema é que
nós só queremos, vem a mim. O culto virou, em muitos ambientes, o culto ao Senhor tem se transformado em muitas igrejas no lugar de entrar e receber. Você vai olhar para a palavra de Deus primeiro, o culto mesmo na palavra bíblico, ele nem é isso aqui. Nós vamos ver que o culto é a reunião dos membros, cultuando, adorando, exaltando o Senhor e cuidando uns dos outros e ganhando mais para esse corpo. Então, o que mais nós temos na casa de Deus é serviço. O que mais nós temos na presença de Deus é mão de obra. Meu irmão, a palavra nos diz que é muita demanda e pouca gente disponível. A palavra diz, Jesus disse, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. O que Jesus estava dizendo? Tem alma pra caramba para ganhar, tem muita coisa pra gente fazer pro reino, mas nem todo mundo está afim de fazer, nem todo mundo está interessado, nem todo mundo está disponível. Meu irmão, com todo respeito, você tem todo o direito de não ser alguém disponível, você tem todo o direito de não se interessar pelas coisas do reino de Deus. Isso é um direito seu, mas biblicamente é mais do que uma responsabilidade. A Bíblia trata como uma obrigação de nós que nos colocamos como igreja servir ao reino de Deus. Agora, se você não se disponibilizar, você sempre vai ficar com a mesma conversa. Eu não sei para que Deus me chamou, eu não sei para que Deus me chamou. Irmão, eu só fui descobrir, e ainda estou descobrindo, porque você também não descobre por completo não. Não pense você que você recebe do nada uma revelação, Deus me chamou para isso, e é isso e ponto, agora eu sei tudo. Não, a gente vai se descobrindo em Deus aos poucos. Mas eu só tive o pontapé inicial, só comecei a entender o que Deus tinha comigo quando eu comecei a me colocar à disposição, a servir. Acabava a água da igreja, estava lá eu enchendo garrafão de água. Tinha que abrir a igreja para fazer alguma coisa, eu estava lá, a pessoa me procurava. Não precisava. Isso é algo meu. Eu sei que talvez para alguns seja difícil, mas comece a entender que o reino quer que você trabalhe. Deus, ele conta com você. Pastor, eu não sou capaz. Já te disse, Neemias não entendia nada de obra, de construção, não entendia nada de restaurar o muro, o portão. Ele só se colocou à disposição. A coisa mais linda é ver um cara que não sabe fazer fazendo, irmãos. A coisa mais linda é você olhar para uma pessoa que você conhece e ver a simplicidade dela, ver que ela sozinha não consegue, e daqui a pouco ela está fazendo, ela está trabalhando, ela está servindo, e você olha e fala, como? Porque é muito fácil pegar alguém que sabe tudo. É muito bom você pegar alguém que entende de tudo e põe para fazer. Você está acostumado com a pessoa falando bem, fazendo bem, tudo ela faz com excelência ali. Não estou dizendo que Deus não escolhe essas pessoas, Ele também escolhe, mas na maioria das vezes Ele vai escolher quem não sabe, e a capacitação virá toda dele. Até quem sabe desaprende. Você já passou por isso? Quantas vezes eu não subo aqui tremendo, falando, e agora? Porque o temor a Deus não nos permite ter soberba e achar que a gente sabe tudo. O temor a Deus não nos permite achar que porque eu fiz repetidas vezes, é algo que eu faço tranquilo, né? É algo que eu faço ali sem me preocupar. Não, o temor a Deus nos faz voltar todos os dias ao ambiente de aprendizado e falar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo agora? Eu estou disponível para te ouvir, eu estou disponível para fazer do teu jeito. Senhor, eu fiz errado ali, eu achei que era dessa forma e não era, mas eu estou aqui disponível para fazer da maneira que o Senhor quer. Disponibilidade, o Senhor quer que você esteja disponível. Então olha para alguém do teu lado e fala assim, vamos passar a ser disponíveis? Irmão, se prepara de verdade. Nós estamos orando muito a Deus, pedindo muita estratégia e sabedoria do Senhor, para que cada um de nós possa contribuir para o reino de Deus. Sabe, uma coisa que me dá agonia é olhar para uma igreja que uma pessoa só faz. Não, aqui não será assim. Eu creio que Deus vai capacitar a sua vida para você ser um canal de bênção. Eu sei que tem pessoas que não é o pastor Lafa que vai alcançar. Eu sei que tem pessoas, sabe, que não é a galera que já está fazendo que vai alcançar. Eu sei que já tem almas preparadas para você alcançar elas, para você ganhar elas para Cristo, quando você se colocar à disposição. Coloque-se à disposição, você verá Deus te capacitar para fazer coisas que você acha que não consegue fazer. Neemias foi capacitado por Deus, porque se colocou à disposição. Terceira coisa, deixa eu correr aqui. Neemias capítulo 3, versículo 1 e 2, coloca aí pra gente. Neemias capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim: então o sumo sacerdote
Eliasabe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre de Sem, a torre de Hananel. Versículo 2: Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Zacur, filho de Imri. Se você continuar lendo aqui todos os versículos do capítulo 3, você vai ver que praticamente todos se colocaram à disposição para fazer aquilo que eles não sabiam fazer. Diferentes pessoas e grupos fazendo uma única coisa que era mais importante. O que nós aprendemos com Neemias no capítulo 3 é: a unidade gera resultado. Você pode repetir comigo? A unidade gera resultado. Irmão, quem crê aqui que Jesus tem vários corpos? Se você crê assim, está errado, tá? Jesus só tem um corpo, a igreja. E nesse corpo, o que tem nesse corpo? Tem eu, tem você, tem um irmão que está cultuando em outra igreja lá, uma igreja séria. Por mais que ela seja simples, por mais que ela seja sofisticada, independente da igreja, tem mais alguém lá, em outro estado, tem mais alguém em outra nação, servindo ao mesmo Deus, fazendo parte do mesmo corpo que nós fazemos parte. E aqui nós vemos o que? Nós vemos que Neemias, ele anima o povo no final do capítulo 2, e ele começa a incentivar o povo a trabalhar. Ele começa a fazer o povo entender que a obra só irá ter resultado se eles se unirem. A obra só vai passar a dar certo se houver unidade. Não é somente união. União é junção. Só que a junção, muitas vezes, existem pensamentos e ideias diferentes. O que Deus quer é unidade. É pessoas unidas em um único propósito. A partir do momento que Neemias colocou na cabeça daquele povo: nós precisamos nos unir em um só propósito. Qual? Reedificar a cidade, levantar muro, portão, gerar restauração nessa cidade. Quando o povo começou a entender isso, desde os mais ricos até os mais pobres, desde os que eram entendidos até os mais leigos, todos começaram a trabalhar. Para quê? Para o seu próprio bem? Não, começaram a trabalhar em prol de um só propósito. Eu creio que nós como igreja iremos crescer quando nós entendermos que nós precisamos trabalhar em um único propósito. Será que todo mundo, se você ler o capítulo 3, eu não contei, mas tem diversos líderes, governantes, magistrados, tem diversas famílias, pessoas que a Bíblia não diz serem bem-sucedidos ou ter cargos lá, no reino, mas todos começaram a trabalhar em um só propósito. Será que eles eram todos iguais? Será que eram, irmãos, todos iguais? É óbvio que não. Ser unidade e ter o mesmo propósito não significa que todo mundo é igual a todo mundo. Eu sou diferente de você, você é diferente do irmão que está do teu lado. Só que se você olhar para a diferença que temos entre nós, nunca cumpriremos o propósito. Agora, se nós olharmos para o propósito, nós vamos parar de dar atenção banal às diferenças, porque Deus usa todo mundo do jeito que Ele quer. É óbvio que na igreja existem pessoas que precisam crescer, melhorar, serem talvez instruídas, exortadas, consoladas. A palavra nos diz isso. Mas todos nós aqui, eu creio que, sem exceção, todo mundo aqui é diferente. Todos nós temos a nossa diferença. Todos nós temos algumas coisas pequenas que nos diferem. Agora, a nossa fé, o nosso propósito, o nosso intuito tem que estar em uma só coisa. O que? Jesus, Evangelho, Reino, crescimento. Então eu creio que esse ano será um ano de crescimento para a nossa vida. Eu creio que esse ano será um ano de crescimento para esse ministério, para a tua casa, para a tua família. Será um ano de crescimento, mas aprenda a ser unidade, aprenda a fazer parte. Não queira corrigir os erros para depois entrar. Juntos nós iremos permitir e deixar que o Senhor corrija os erros. Porque o grande problema que nós vemos é que, não, eu não vou, o irmão lá pensa assim, a irmã lá pensa assado, eu não vou fazer parte disso, eu não vou ajudar, não vou contribuir, não vou participar, enquanto não mudar. Tem coisa que está esperando você entrar, abraçar, fazer parte, Deus usar você para mudar.
Então nós temos que entender que a unidade gera resultados. Então nesse ano, em nome de Jesus, vamos nos unir. Nesse ano vamos entender que há um propósito muito maior, que Deus quer de nós como igreja, que merece e requer muito mais a nossa atenção do que as pequenas diferenças que nós temos. Neemias, ele juntou essa galera toda, diferentes famílias, pessoas, e a obra começou a crescer, a desenvolver. Por quê? Porque o povo estava andando em unidade. Então olha para alguém do teu lado e fala assim: vamos nos unir nesse propósito, vamos nos unir para o reino de Deus. Não importa da onde você seja, a questão é: vamos nos unir para que a obra cresça. Amém? Quarta coisa que eu aprendo com Neemias é que no meio tudo fica mais difícil. Capítulo 4, versículo 6 ao versículo 10. Falei que a gente ia ler bastante, gente. Então, capítulo 4, versículo 6 ao 10, diz assim, ó: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém, criar confusão. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. O que nós vemos aqui? O povo se animou, o povo comprou a ideia, e o povo se uniu, se disponibilizou, se uniu e começou. A obra foi até a metade, irmãos. O muro foi estabelecido até a metade, e quando chega na metade, vem a afronta, os desafios, vem o inimigo tentando paralisar. E a palavra nos diz que o povo começou a ver que a obra estava na metade, a ouvir a afronta dos inimigos, e eles começam a desanimar, eles começam a se achar incapazes, eles começam a querer desistir. Sabe de uma coisa? O ponto mais difícil na nossa caminhada sempre serão os meios. Porque começar, a gente começa no gás, sim ou não? Começar algo, irmãos, é algo que, ó, vamos começar? Bora! Agora quando chega no meio, você olha para trás, vê que já está longe de onde você começou, você começa a se cansar, e olha para frente e vê que ainda falta muito para acabar. E aí é o momento que a gente quer parar, aí é o momento que a gente quer desistir. Só como Neemias disse, essa obra não seria feita através da força deles, essa obra é feita através da força do Senhor. O que Deus colocou na sua mão, Deus está dizendo: não importa se você está na metade, se as coisas estão difíceis e duras, o que Deus quer de mim e de você é: não pare a obra, não pare a obra, não desista pela metade, não abandone o projeto, não abandone o propósito. O que Deus colocou na minha mão e na sua mão, Ele nos dará condições de vencermos. Você acha que o inimigo fica feliz de quando a igreja, não estou falando daí de que não, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor começa a avançar? É óbvio que ele vai se levantar, é óbvio que o inimigo vai tentar te parar. É por isso que muitas vezes se torna difícil a caminhada. É por isso que muitas vezes, assim como Jesus mandou os discípulos atravessarem para o outro lado, quando que a tempestade chegou e eles queriam desistir? Quando chegou na metade, no meio. Meu irmão, na nossa vida sempre terão os meios, sempre terão os momentos de maior dificuldade, que é o meio. Quando você caminhou, lutou, buscou, estava animado, estava ali, né, com a disposição, daqui a pouco você começa a cansar, e você olha e fala: meu Deus, eu já vim até aqui, tudo vai dar errado. Meu Deus, eu já vim até aqui e agora a coisa está piorando. Meu Deus, eu já vim até aqui e a coisa está começando a ficar complicada. Meu Deus, eu já melhorei tanto, eu já superei tanto, eu já me voltei tanto a Ti, eu já permiti o Senhor trabalhar tanto na minha vida, mas agora parece que o nível é maior. Irmãos, sabe por que os níveis de dificuldade aumentam? É sinal de que o seu nível em Deus também está aumentando.
Muitas vezes nós só olhamos para os níveis das batalhas e nos esquecemos que Deus está gerando novos níveis em mim e em você. Quanto maior as lutas que vêm contra nós, que parecem que nós não vamos conseguir, se você olhar para a sua vida, você vai ver o tanto que você já cresceu, o tanto que você já superou, o tanto que você já desenvolveu. Então não pare agora. O meio, quando a sua força acaba, Deus coloca a força dele. Você acha que Deus não sabe que você cansa? Você acha que Deus não sabe que a gente desanima? É óbvio que Deus sabe. O segredo é, não pare. Não pare no meio. Isso não estou falando só de igreja, não. Eu estou falando de um contexto geral da minha vida e da sua vida. Tem horas que você está ali num desespero. Por quê? Porque a empresa chegou no meio. Parece que começou bem, agora está ficando ruim, você não sabe o que vai ser depois. Mas se foi Deus que colocou na sua mão, não pare no meio, continue. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar socorro, Deus vai te abençoar nisso. Talvez a tua casa, a tua família, teu casamento esteja no meio, complicado, difícil. Então não desista, não pare agora. Deus irá te dar força para vencer isso e superar isso. É Deus quem nos dará força. Olhe para alguém do teu lado e fala assim: não pare no meio. Olha para ele, para ela, e fala assim: Deus te dará força. O que Deus quer é que você persista, irmãos. É que você continue, é que você não desista. A palavra nos diz que Deus não tem prazer naquele que recua. Por quê? Porque nós precisamos entender que quando nós nos colocamos à disposição, quando nós nos unimos e iniciamos algo para o Senhor, não é mais a gente. A gente está entregando o que a gente tem, o que a gente pode, mas quem faz a obra é Deus. Quem restaura a sua vida, a sua empresa, quem restaura a sua família, seu casamento, não é você. Não pense que é o que você está fazendo, é o que Deus vai fazer. Mas Deus quer que você continue fazendo. Esse é o segredo, continue fazendo. Pastor, parece que não vai dar resultado, continua fazendo. Pastor, parece que tudo que eu tenho feito não está causando efeito nenhum. Continue fazendo. Porque Deus, Ele quer só que você faça. Ele quer que você não pare, não desista no meio do caminho. E creia que Ele vai te dar vitória. A vitória vem do Senhor. É no meio que fica mais difícil, mas o Senhor sempre te dará a vitória. Amém? 5, para a gente já correr, mais 2 só. Capítulo 5, nós vamos ver algo tremendo. Seja você o exemplo em meio a tanta corrupção. Capítulo 5, versículo 14 e o 15. Diz assim, Neemias dizendo: também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador, mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor a Deus. 5º capítulo de Neemias, nós vamos ver Neemias ali ouvindo a murmuração, na verdade, as dificuldades do povo. Qual era a dificuldade? Embora o povo estivesse empenhado, embora o povo tivesse superado o meio e continuado o trabalho, nós vamos ver que os maiorais, os mais nobres e alguns mais ricos oprimiam o povo. Irmão, toda a nação precisava ser restaurada e precisava da união de todos. Porém, no meio daquele povo unido, ainda haviam pessoas que estavam pensando somente em seus próprios interesses. Ainda haviam pessoas que tiravam de quem não tinha, que oprimiam aqueles que estavam vivendo em pobreza. A palavra nos diz que o povo estava trabalhando para que os muros e os portões fossem reedificados. Porém, quanto mais eles trabalhavam, mais os outros que tinham outras intenções abusavam deles, pegando impostos, pegando alimentos, pegando terras como pagamento. Ou seja, Neemias aqui ele diz: eu, porém, não fiz assim. Eu, porém, não sou assim. Eu tinha direito de receber o meu salário, de comer o pão, de ter o meu sustento, mas eu não vim aqui para receber, eu vim aqui para investir. E Neemias começa a dizer: em meio a tanta corrupção que veio antes de mim, que está acontecendo agora, eu decido fazer diferente. Eu decido ser alguém diferente. Meu irmão, quem é você em meio a tudo isso que nós temos vivido na nossa exata época? Quem é você no meio de tanta coisa errada, fora da igreja e dentro da igreja?
Quem é você em meio a tantos homens e mulheres que se dizem ser de Deus e abusam e se aproveitam do povo? Quem é você? Sabe por que muitos têm se iludido e caído na conversa fiada daqueles que estão corrompidos? Porque está faltando exemplos se levantarem dentro da igreja. Está faltando pessoas olharem para a igreja e falar assim: lá tem homem de Deus e mulher de Deus. Aquele lá não entrou no meio da corrupção, da sujeira. Aquele lá não se aproveitou do cargo que tinha. Aquele lá trabalha na prefeitura, mas ele não se mistura com quem corrompe, com quem rouba. Aquele lá, ele está até tentando um cargo político, não é pecado não, mas ele não se corrompeu e não se misturou. Sabe qual é o problema? Todo mundo está olhando a corrupção, o erro, a sujeira no mundo afora, e quando olham para a igreja, aonde deveria ter exemplo de pessoas íntegras, pessoas corretas, justas, estão vendo pessoas piores do que quem está lá fora. Agora a pergunta é: quem é você? Você é um exemplo para quem te vê lá de fora? Nós temos que entender que o exemplo tem que ser nós. Nós precisamos ser esse exemplo. Ah, mas está todo mundo fazendo, está difícil e eu preciso. Não, não tem essa, irmão. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Se está contra a palavra de Deus, eu vou me manter firme. Por mais que venha pancada, por mais que venham falação, por mais que venham críticas, eu não vivo pelo sistema do mundo. Nós vivemos pela palavra de Deus. E quem vive pela palavra de Deus se torna exemplo. Você precisa ser mais exemplo. Eu preciso ser mais exemplo para as pessoas. Sabe, eu comentei com os meninos que Deus tem colocado no meu coração algo sobre pais e filhos. Nós reclamamos muito dos filhos. O que mais nós vemos são pais, reclamarem dos seus filhos. Mas quem está criando os filhos? Quem os filhos estão vendo todos os dias? Quem que os filhos estão ouvindo todos os dias? Seja você o exemplo aonde você estiver e no que você faz. Seja você o exemplo na sua igreja. Seja você o exemplo no teu trabalho. Seja você o exemplo na tua casa. Como que pessoas que estão vindo agora, como que essa geração que está chegando agora vai conhecer Jesus, se a nossa geração mal conhece quem é Jesus, mal apresenta Jesus para elas? Como que um filho seu, no modo geral, não estou dizendo você, mas um filho, eu falo o meu porque eu ainda não tenho, mas como que um filho vai conhecer Jesus se o pai não conhece Jesus? Como que um filho conhece o caminho se o pai, se a mãe, se aquele que deve ser o exemplo não conhece o caminho? É fácil dizer geração Nutella, sendo que os pais estão sendo as avelãs. Você está gerando isso. Nós como igreja estamos gerando isso. Por que que muitos vêm começando na obra e fazem tudo errado? Tem pessoas, irmãos, que elas não pregam errado ou não pregam algo mentiroso somente por culpa delas, mas elas vêm de uma linhagem de ensino, de pastores corrompidos, de líderes sem vergonhas, que ensinam aquilo que não é palavra. Se nós não nos posicionarmos e começarmos a ser o exemplo, se nós não começarmos a olhar e falar: meu amigo, não é bem assim, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus é assim, mas eu estou fazendo assim porque falaram que é melhor. A gente não faz o que falam que é melhor, a gente faz o que a palavra nos ensina a fazer, sendo ela melhor aos olhos de fora ou não, nós fazemos o que a palavra diz. Mas uma coisa é necessária nos nossos dias: você precisa ser o exemplo. Mulher que não tem marido na igreja, seja você o exemplo. Marido que não tem a esposa na igreja, seja você o exemplo. Pais que não têm os filhos na igreja, seja você o exemplo. Filhos que ainda não têm os pais na igreja, seja você o exemplo. Pessoas que trabalham e querem ganhar os irmãos, querem ganhar ali o local onde você trabalha para Cristo, seja você o exemplo. O grande problema é que hoje não existem mais exemplos no meio da onde precisava ter uma pessoa de Deus. Neemias era o exemplo. Por que o povo comprou a ideia? Por que o povo abraçou o projeto? Porque quando olhava para o líder, para o exemplo, eles falavam: ele é homem de Deus. Ele não está aqui para abusar de nós, ele não está aqui para enganar, ele não está para mentir, ele não está para fazer isso e aquilo. Ele veio com um propósito, e o propósito dele é reino. Então seja você o exemplo. Olha para alguém do teu lado e fala: seja o exemplo. Seja o exemplo. Capítulo 6, para a gente acabar. Sempre que eu falo isso, a galera já fala para acabar. Mas vamos acabar, agora é rápido. Capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 4.
depois o 15:16, tá? Diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu já tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Depois a gente lê o 15:16. O que nós precisamos aprender por último aqui é ter foco e atenção naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Se você não for alguém focado naquilo que Deus colocou na sua mão, e eu não estou dizendo só a igreja, se você não for alguém focado no bem-estar da tua casa e da sua família, se você não for alguém focado e que dê atenção no trabalho que Deus colocou na sua mão, se você não for alguém focado no chamado, na responsabilidade que Deus te colocou, você não irá ser bem sucedido. Você vai parar, não vai dar certo, porque Deus quer que nós venhamos focar. O que Neemias nos mostra aqui? Ele era um cara focado e ele dava a devida atenção naquilo que Deus colocou na mão dele. Ele estava trabalhando, os muros estavam praticamente terminados. Era a última cartada dos inimigos. Os inimigos começam a chamar: ô, desce aqui, vem cá. Aqueles que já tinham ameaçado eles, já tinham tentado matar eles, tinham zombado deles, tinham enganado eles. Tudo que os inimigos tentaram fazer não deu certo. Agora a estratégia é: desce aqui, a gente quer fazer as pazes. Desce aqui que a gente quer conversar sobre a obra. Vem cá, para isso aí, desce falar com a gente. Neemias fala uma coisa para eles: olha, não posso parar. Eu não vou parar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Versículo 3, que é lindo, diz assim: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Em outras palavras, olha, eu comecei algo em Deus, meu irmão, e você não vai tirar o meu foco. Eu comecei algo, está difícil, foi complicado, teve altos e baixos, mas eu estou firme aqui, focado, dando atenção naquilo que Deus colocou na minha mão, e é por isso que vai dar certo. Seja alguém focado, seja alguém que dá atenção àquilo que Deus colocou na sua mão, porque não diga para mim que Deus não colocou nada na sua mão. Deus colocou algo na sua mão, sim. E é muito mais fácil a gente fracassar e culpar A, B ou C. Foi os inimigos que vieram. Ah, eu não tinha recursos para isso. É muito mais fácil falar isso do que assumir a responsabilidade e falar assim: eu não dei a devida atenção quando eu precisava dar. Eu não estava focado naquilo para fazer dar certo. Sabe por que muitas coisas dão errado? Porque você deixa de dar atenção e focar naquilo que Deus colocou na sua mão. Irmão, se você hoje tem uma família, essa família é sua. Não é do seu vizinho, essa família não é dos seus parentes, essa família é sua. Quem tem que focar nela e dar atenção a ela é você. Se hoje você é alguém casado, quem tem que focar e dar atenção ao casamento não é psicólogo, não é o pastor, é você. Claro que nós estamos aqui para ajudar no que for preciso e lutamos para dar certo. Se no teu trabalho as coisas estão indo de mal a pior, se a tua empresa está dando errado, olhe bem, pare e reflita. Você não tem dado o foco certo, você não tem dado a atenção para isso, porque tudo que Deus coloca nas nossas mãos vai requerer de nós foco e atenção, vai requerer de nós empenho para fazer dar certo. Porque depois que dá errado, a gente vai aparecer com um monte de desculpas e pretextos para colocar. Depois que a coisa estourou, faliu e não deu mais certo, a gente vai ter uma lista de coisas para pontuar. Por que você não pontua isso agora? Por que você não começa hoje a olhar para a sua casa, para a tua família, para o teu relacionamento, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua empresa, para a tua saúde, para a tua vida? Comece a dar mais atenção a isso hoje. Neemias, ele estava focado. Desce aqui, não. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Desce aqui, para um pouco. Não, não posso parar. Estou fazendo uma grande obra e requer minha atenção, requer o meu foco. Nós temos que aprender, irmãos, a entender o que Deus nos deu e o que não é de Deus. Nós temos que aprender a diferenciar o que veio das mãos de Deus para nós e o que não tem valor. Nós temos dado tanto foco e atenção em coisas que não têm valor, que não agregam em nada na nossa vida, enquanto precisamos voltar urgentemente a dar atenção, a focar naquilo que Deus colocou na nossa mão. Então olha para alguém do teu lado, para a gente acabar, e fala assim:
dê atenção ao que Deus colocou na sua mão. Você é chamado por Deus para algo? Você entende que Deus te chamou para algo? Dê atenção e foco no seu chamado. Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para evangelizar. O que você está fazendo para isso? Gastando tempo em tela? Gastando tempo em jogo? Gastando tempo em entretenimento? Nós precisamos aprender a dar foco àquilo que é necessário, a dar atenção àquilo que é necessário. Pastor, eu vou viver um escravo, então não vou fazer mais nada da vida? Não, óbvio que não. Tem momento para tudo. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Deus não vai pegar você e amarrar, jogar a gente aqui dentro e falar, agora só pensa nisso. Ele não vai amarrar você, a sua casa, a sua família e falar, sua vida é só isso. Não. É óbvio que a gente faz outras coisas, mas existem coisas que são prioridade, que requer a sua atenção e requer o teu foco. Então volte para essas coisas, porque 2024 eu creio que será um ano tremendo nas nossas vidas, irmãos. Mas infelizmente, com dor no coração, eu sei que muitos vão passar por coisas que não iriam precisar passar. Por quê? Porque não estão vivendo conforme a palavra do Senhor nos direciona. Então aprenda com Neemias. Independente das circunstâncias, dificuldade, se levanta, não para aí, esteja disponível, seja alguém unido aonde você está. Não é por acaso que Deus te colocou aqui, Ele te colocou aqui para somar. Não é por acaso que Deus te colocou em outro ministério, ou talvez não é por acaso que Deus vai te conduzir a um outro ministério. Não sou aqui um pastor que te prendo aqui, eu quero que você viva a plena vontade de Deus na sua vida. Então se Deus te conduzir a outro lugar, mergulhe, se una. Então vamos fazer, vamos progredir, vamos avançar, vamos nos disponibilizar, vamos nos doar, vamos ser exemplo aonde nós estivermos e não vamos desistir daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Fica de pé. Versículo 15 e 16, para acabar, diz: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Eluel. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Irmão, só Deus é capaz de fazer, mas Ele quer que você esteja disponível. Ele conta com você para isso. É Ele quem vai fazer, mas Ele quer a sua participação. Então olha para alguém do teu lado e fala assim: é Deus quem vai fazer tudo, mas você vai participar de tudo. Você vai participar, Ele quem faz, porque se não for Ele não dá certo. Não adianta o empenho, a disposição, não adianta nada do que a gente faça, se não for Deus. É claro que é sempre Deus, mas Ele quer a sua participação. Então saia daqui hoje. Talvez você está aí falando: o pastor falou muito hoje, falou demais. Talvez você saia falando assim, esse negócio de... Mas reflita nisso. Você pode sair daqui não gostando muito, mas que o Espírito Santo venha ministrar no teu coração, incomodar a sua vida, para você se colocar na disposição de Deus e viver a plena vontade dEle. Não desistir, entender que você tem chamado, que Deus te escolheu, que Ele vai te capacitar, que quando você se disponibilizar, você vai começar a ser usado por Ele. Amém? Então fecha os teus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto adoramos, que você ore para que Deus te dê um ano diferente. O que eu mais quero esse ano, irmãos, é que seja um ano diferente para todos nós. Um ano que nós venhamos romper aquilo que tem tentado nos paralisar. Um ano que nós venhamos sair da estagnação, do conformismo, que nós venhamos sair dessa vida preguiçosa que temos quando o assunto é reino de Deus, para que nós venhamos nos lançar no reino, para servir aquele que é digno de todas as coisas. Amém? Ele é quem vai te capacitar